Às vezes, quando perguntam quem nós somos, nós não sabemos falar quem realmente está aqui dentro. Nós não sabemos nos apresentar para as pessoas e falar quem verdadeiramente nós somos. E aí as pessoas se pegam e apegam na história de Pedro. Ah, mas ele negou Jesus. Não, ele negou principalmente ele. Ele negou toda a caminhada dele, ele começou a negar aquilo que ele era. Você não pode negar o teu processo. Você não pode negar o teu processo. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas que você está assistindo esse vídeo, mas vamos junto? Curte, comenta, compartilha, ativa o sino, se inscreve no canal e bora falar de Pedro hoje. Eu gostei desse cara. Pedro, aquele que andou do lado. Saímos já do Antigo Testamento, como falamos durante os outros vídeos, e vamos entrar em Pedro agora. Novo Testamento. O cara que andou com Jesus, teve lado a lado, aumentando a espiritualidade, aumentando a sua fé, sendo formado e liderado, o maior líder da história, Jesus. Há 2000 anos, ele fez uma revolução durante 3 anos, que dura até hoje, que eu tô aqui, você tá aí, prestando atenção em quem? Em tudo que é falado sobre essa turminha de um líder com 12 homens que revolucionou a história, gente. É incrível isso. E ainda dentro só tinha o quê? Pessoas. Porque cada discípulo, sim, era um ser humano falho, um ser humano complicado de se lidar, mas que tinha tudo para dar certo. E aí o que aconteceu? Pedro, ele negou. Pedro é conhecido pela negação de Jesus, tanto não só como o primeiro papa, né? Primeiro apóstolo, que é o primeiro, príncipe dos apóstolos, que eu fui o primeiro papa. É isso. Só dita informação. Seguimos. E aí Pedro negou Jesus. No momento de... Cara, olha que interessante. No momento que Jesus mais precisou. No momento que mais precisou, Jesus. No momento que às vezes que você mais precisa na tua vida, aquele que estava ao seu lado sempre, ele te nega. E o mais interessante ainda é que na hora que Pedro nega, ele nega a identidade dele. A identidade que vinha sendo formada, vinha sendo colocada para fora. Porque quando Jesus te chama, como foi com Simão, se tornou Pedro, Levi, se tornou Mateus, ele chama, ele te dá uma nova vida. Então você começa, na verdade nem a nova, ele só faz nascer aquilo que está aqui dentro, como o famoso viva o processo. Só vivendo o processo você consegue chegar no propósito. Então, o propósito de Pedro na Terra era sim o final dele, como primeiro papa. Paulo sai para o apostolado de evangelizar em si, Pedro fica ali, edifica a igreja. Tu és Pedro, a rocha. Só que ele nega. E aí todo mundo fala, pô, ele negou Jesus. Sim, ele negou. Mas se você pegar e prestar atenção nas falas, tu não é um dos dele? Ou seja, a identidade dele estava formada ali naquele discipulado que ele veio junto durante o tempo. E o que acontece? Ele nega. Quando ele nega Jesus, ele nega a si mesmo. E ele nega 3 vezes, como Jesus tinha dito. Ele nega a identidade dele, ele nega quem ele era, ele nega quem ele estava se tornando. Ali ele vai negar aquilo que ele poderia se tornar. E ele se tornou logo após. Jesus vai, desce, ascende ao céu, depois ressuscita e reúne todo mundo, ascende ao céu, ascensão de Jesus. Mas nesse intervalo, Pedro precisava passar por isso. Ok. Só que, como eu sempre digo, teve pessoas que pisaram nessa terra, que caminhou por caminhos que muitas vezes eu estou caminhando e você está caminhando, e a gente não precisa errar igual eles erraram. Nós não precisamos errar como Pedro errou. Nós não precisamos negar como Pedro negou. É que o peso era tão grande que ele preferiu negar. Porque muitas das vezes, como aconteceu com Pedro, imagino imagino o Léo, que Pedro ali, na hora que ele viu a situação que Jesus se encontrava, aquele que detinha o poder de tudo, aquele que durante 3 anos falou tudo que
Mas pela falta de entendimento de Pedro, pela falta de entendimento, de compreender que tudo que Jesus vinha falando estava acontecendo, tu vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Na terceira vez que ele negou, o galo cantou. Opa! Aí é a hora que cai a ficha dele. O arrependimento dele. O arrependimento de Pedro foi gigantesco. Porque o que acontece? Na hora que eu nego quem eu sou, na hora que os guardas perguntam, a porteira pergunta, ele nega. Ele vai negando uma, negando duas, negando três. Ele nega a sua identidade, ele nega aquele processo que ele estava vivendo. E aquele eu antigo começa a vir a tomar conta de Pedro. Tanto que na hora que Jesus morre, Jesus é crucificado e morto, Pedro volta para a mesma vida que ele tinha. Volta a pescar. Volta a ter a mesma vidinha. Porque quando você encontra Jesus, quando você tem um encontro pessoal, quando você começa a se aproximar o teu coração daquilo que Deus quer, quando você começa a moldar a tua cabeça de uma forma diferente, quando você começa a buscar algo que te deixa leve, te traz paz, quando você começa nesse caminho, muitas vezes, você, e na maioria, em geral, você recebe uma nova oportunidade, uma nova vida. Um novo eu. Tanto que Jesus fala a Nicodemos. Nicodemos pergunta, como pode o homem morrer e continuar vivo? Que é, eu morro para mim e nasço para Deus. É o nascer, é o batismo do Espírito. Um novo ser, porque tem muita gente que é batizado, só que aquele Espírito fica reprimido pelo teu eu do passado. Porque na primeira oportunidade você nega o teu processo, o teu casulo, para se tornar aquilo que deveria. Então você começa a negar e aquele eu do passado ele vem, te toma de volta. E você volta a fazer as coisas que você fazia no passado. Por falta de decisão. Decisão sem medo do que pode vir a acontecer. Pedro ele tinha claro o que aconteceria se ele assumisse de quem ele era. Ele preferiu negar a identidade dele. Muito mais do que negar que conhecia Jesus, ele estava negando aquilo que ele era. E aí, na hora que ele nega uma vez, é a primeira brecha. Nega a segunda, é uma brecha maior. Nega a terceira, o arrependimento toma conta. Perde o amo dele, o mestre, fala, vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Porque talvez eu não sou merecedor de tudo aquilo que ele tinha me colocado. De tudo aquilo que ele tinha me dito. E nos perdemos em nós mesmos. Por não estar fortificado. Por não estar fortalecido. Muitas das vezes as pessoas negam que conhecem alguém ou conhecem, negam a sua própria vida. Ou negam até Deus, Jesus. Só que entenda que cada vez que você nega, você está negando a tua identidade. E muitas vezes quando perguntam quem nós somos, nós não sabemos falar quem realmente está aqui dentro. Nós não sabemos nos apresentar para as pessoas e falar quem verdadeiramente nós somos. E aí as pessoas se pegam e apegam na história de Pedro. Ah, mas ele negou Jesus. Não, ele negou principalmente ele. Ele negou toda a caminhada dele, ele começou a negar aquilo que ele era. Você não pode negar o teu processo. Você não pode negar o teu processo. Você tem que reconhecer. Você tem que ter coragem de assumir tudo que aparece de novo. Apesar de, na tua visão limitada e na minha visão limitada, totalmente como um humano, eu enxergar que possa vir a dar errado. Ou o preço a se pagar será muito alto. Mas independente. Quanto mais fortalecido eu tô, mais eu assumo os compromissos maiores que estão aparecendo e eu não nego mais quem eu sou. Principalmente o quanto é filho de Deus. Que ali Pedro negou que era filho, como Jesus era. Que era amigo, que era irmão. Praticamente ele estava negando a sua família. Que veio se tornando nos últimos 3 anos aquele vínculo. Aquele vínculo. Olha para a tua vida. Olha para você, olha para as pessoas à sua volta. Veja o que você está se apegando no passado por medo daquilo que possa vir a acontecer no futuro.
Veja o que você parou em algum momento da vida, que era um projeto teu que está guardado aí há tempos e tempos e tempos, que era um projeto. Aquilo que Pedro tinha para ele. Era um projeto. Hoje está que dá, hein? Mas, mas, Jesus ressuscita, convoca todos, aparece a todos. E aí aquele projeto que estava aqui dentro, ele volta a ter fogo e agora muito mais forte. Talvez na minha vida e na tua vida a gente não tenha a presença de Jesus que nem Pedro teve. Viva, carnal, tangível. Mas tem pessoas e tem situações que você pode encontrá-lo e enxergá-lo, se você buscar. E parar de negar quem você é. Eu não tenho vergonha do meu passado, mas não me orgulho. Mas eu não tenho vergonha, porque foi com ele que eu aprendi. Orgulho também não tenho. A questão é essa. Não tenho vergonha do que já fiz, por onde eu passei, por onde andei. Mas eu não me orgulho. Porque entre um e outro tem um aprendizado. De eu entender. Foi por tudo isso que eu continuo aqui e continuarei decidido. Firme, sem negar quem eu sou. Eu não nego quem é Jesus, quem é meu pai, minha mãe, enfim. Quando você não nega quem você é, você não nega as pessoas. E aí, quanto mais compromisso comigo, mais transparente eu sou. Quanto mais transparente, mais as pessoas querem estar próximas. E aí você seleciona. Como Jesus fazia, como Pedro fez. Um ótimo final de semana. Que Deus te abençoe. Manda esse vídeo para muita gente. Compartilha, comenta aqui. Beleza? Semana que vem a gente tá por aqui. Louvado seja Deus pela minha, pela vida de cada um de vocês. E sem Deus, gente, nem tenta. Nem tenta. Beijo.